Existem certas ideias que, uma vez compreendidas, alteram permanentemente nossa percepção da realidade. O que você está prestes a ouvir pode recontextualizar meses, ou mesmo anos, de sua experiência. Cada desilusão, cada conflito, cada momento em que você assumiu uma culpa que talvez não lhe pertencesse inteiramente. O filósofo Arthur Schopenhauer não previu um apocalipse, mas elaborou um diagnóstico profundo sobre a natureza do sofrimento nos relacionamentos muito antes de ele se manifestar em sua vida. Isto não é uma teoria da conspiração, é uma análise filosófica. Considere um arquétipo contemporâneo. Um homem jovem, que podemos chamar de Lucas, dedica seus 20 anos a perseguir o ideal que a cultura lhe apresentou: encontrar um par, construir uma vida e alcançar a felicidade duradoura. Ele investe recursos significativos, tempo, finanças, vulnerabilidade emocional, em relações que, ao final, o deixam esgotado, confuso ou em desvantagem. Aos 35, ele enfrenta um divórcio, com seu patrimônio reduzido e um sentimento de vazio existencial. Agora, reflita. Quantos homens em situações análogas você conhece? Isto não é uma anomalia, é um padrão. E Schopenhauer o descreveu há quase 200 anos. Em sua obra Metafísica do Amor, Schopenhauer desconstrói a narrativa romântica com precisão analítica. Ele argumenta que o que nomeamos amor é, em sua essência, um impulso da vontade de viver da natureza, uma ilusão biológica concebida para a propagação da espécie. A euforia, a idealização, a poesia, tudo seria uma névoa, o mecanismo da biologia para assegurar a reprodução antes que a análise racional da realidade prevaleça. O ponto se torna mais complexo aqui. A sociedade moderna não apenas herdou essa dinâmica, ela a codificou em suas estruturas. Schopenhauer, em sua época, ponderou que, à medida que as dinâmicas sociais mudassem, a natureza dos relacionamentos se deslocaria de um foco no dever mútuo para uma lógica mais transacional. Ele escreveu em um tom representativo de seu tempo: as mulheres são, por natureza, mais adequadas ao cuidado da nossa infância, pois elas mesmas são pueris, frívolas e imediatistas. Antes de classificar a afirmação apenas como um produto de seu século, é útil analisar o contexto histórico. Em meados de 1850, na Europa, um processo de divórcio poderia resultar na perda de bens, filhos e reputação para o homem, com poucas consequências para a outra parte. Percebe alguma semelhança com narrativas atuais? Schopenhauer referiu-se a certas práticas legais como a expropriação legal do trabalho masculino. Se avançarmos para o presente, dados de países ocidentais mostram que uma vasta maioria dos divórcios é iniciada por mulheres, e o homem médio frequentemente perde uma parcela significativa de seus ativos. Pense em Frederico, um comerciante do século XIX. Ele se casa apenas para descobrir que sua esposa desviava recursos de seu negócio para financiar o empreendimento de outro homem. Ao buscar o divórcio, os tribunais da época o desfavoreceram, citando a suposta fragilidade feminina. Frederico terminou sua vida na pobreza. Agora, substitua a Alemanha do século XIX por uma vara de família contemporânea. Os arquétipos parecem se repetir, ainda que os atores tenham mudado. Você foi ensinado que o amor é a salvação, a vulnerabilidade é uma força e o sacrifício é nobre. Schopenhauer observaria isso com ceticismo. Ele escreveu: a felicidade do homem consiste em fazer o que deseja. A felicidade da mulher em desejar o que ele faz. Tradução analítica. O sistema não está defeituoso. Ele opera de acordo com uma lógica intrínseca, que favorece certos resultados em detrimento de outros. Mas a análise de Schopenhauer vai mais fundo. A seguir, vamos explorar como a psicologia popular, as redes sociais e as estruturas legais podem funcionar para manter os homens em um ciclo de desvantagem. A verdade mais complexa é que, muitas vezes, participamos de nossa própria subjugação, e a saída começa com uma ideia pouco ortodoxa. Você vive em um mundo onde a masculinidade é frequentemente rotulada como tóxica. Seus desejos são vistos com suspeita e seu valor é frequentemente medido por sua capacidade de prover, não por quem você é. Isto não é acidental. É um sistema de valores que Schopenhauer parece ter antecipado. Ele escreveu: quanto mais um homem é ciente de seu próprio valor, mais ele deve resistir à influência assimétrica das mulheres. Deixe essa ideia assentar. Influência assimétrica. Não parceria, não amor. Uma dinâmica de poder. A psicologia popular pode ser instrumentalizada. Considere o conceito de trabalho emocional.
O que começou como uma crítica sociológica sobre tarefas domésticas não remuneradas foi transformado em uma ferramenta de pressão para exigir uma performance emocional constante dos homens. Dizem para você se abrir, ser vulnerável, comunicar seus sentimentos. Contudo, aqui reside uma verdade que Schopenhauer apontaria. A fraqueza manifesta em um homem tende a diminuir a atração. Um estudo de 2019, da Social Psychological and Personality Science, revelou que homens que expressam vulnerabilidade, como tristeza ou medo, são percebidos por mulheres como menos atraentes e competentes. Os pesquisadores chamaram isso de penalidade da fraqueza. Schopenhauer talvez chamasse de a ordem da natureza. Pense em Bruno, um engenheiro de 28 anos. Sua parceira insiste para que ele compartilhe suas inseguranças. Uma noite, ele o faz, confessando traumas de infância. Ela o conforta e reafirma seu afeto. 2 semanas depois, ela termina o relacionamento. A justificativa: eu não consigo mais te ver como alguém forte. Isso não é um evento isolado, é um padrão comportamental documentado. Schopenhauer observou: a afeição feminina é frequentemente condicional, a masculina, sacrificial. Um sacrifício exigido, mas não correspondido, é uma forma de servidão. Se a psicologia é a luva, o sistema legal é a estrutura de ferro. Schopenhauer escreveu: o casamento é uma armadilha que a natureza prepara para os homens e que a sociedade aperfeiçoa. Falemos do divórcio unilateral, introduzido nos anos 70 sob a bandeira da igualdade. Foi apresentado como uma libertação. Os dados, no entanto, mostram uma realidade mais complexa. No terceiro, mulheres iniciam cerca de 80% dos divórcios. A taxa aumenta quando a mulher possui maior renda. Os homens, em média, perdem metade de seus bens e a maior parte das disputas de custódia. Isso não é igualdade, é um resultado sistêmico. Considere Roberto, um cirurgião de São Paulo. Ele dedicou sua vida a construir um alto padrão para sua família. Aos 45, sua esposa pediu o divórcio, citando infelicidade. O tribunal concedeu a ela a residência principal, metade dos investimentos dele e uma pensão elevada. Roberto hoje vive em um apartamento menor e, aos 62, não consegue se aposentar. O veredito de Schopenhauer: a lei, em sua aplicação, muitas vezes opera sob a presunção da responsabilidade masculina. Instagram, TikTok, aplicativos de relacionamento não são primariamente ferramentas de conexão. São mercados de atenção, onde a beleza feminina é leiloada e os homens competem com validação, recursos e dignidade. Schopenhauer previu isso. Quanto mais escolhas uma mulher possui, menor sua capacidade de se vincular a uma. Pense em Tiago, um universitário de 23 anos. Ele estabelece uma conexão, investe em encontros e a mulher desaparece. Meses depois, ele a vê nas redes sociais, em uma viagem com um homem de posses. A legenda dela: conheçam seu valor, rainhas. Este é o paradoxo da escolha. A abundância de opções pode dificultar a formação de vínculos profundos, tornando os homens mais descartáveis. Mas e se a prisão final não for externa, mas interna? É aqui que a análise de Schopenhauer se aprofunda. Como os homens foram condicionados a aceitar suas próprias correntes. O caminho para a autonomia é mais sutil do que se pensa e mais libertador do que se imagina. Há uma crise silenciosa em andamento, uma que os governos subnotificam e a mídia raramente discute com seriedade. Globalmente, o suicídio masculino atinge taxas desproporcionais, compondo cerca de 75% de todos os casos no Ocidente. Homens divorciados apresentam um risco 8 vezes maior. Isso não é apenas estatística, é um sintoma. Um que Schopenhauer previu ao escrever. Os primeiros 40 anos de vida nos dão o texto. Os 30 seguintes, o comentário sobre ele, que nos mostra o quão pouco o compreendemos. A maioria dos homens nunca alcança o comentário. Você nasce em um mundo que, em muitos aspectos, é hostil à sua natureza. Desde cedo, é ensinado que seus instintos são problemáticos, sua ambição é suspeita e seu sofrimento é uma falha pessoal. O mecanismo mais eficaz: você é treinado a policiar a si mesmo. Schopenhauer chamou isso de a vontade voltada contra si mesma. Um homem que internaliza a narrativa de sua própria inadequação se torna seu próprio carcereiro. Em 2018, um engenheiro chamado Marcos tirou a própria vida. Sua nota final dizia: desculpe por não ser o suficiente. O que não foi dito: sua esposa o havia deixado, e uma decisão judicial restringiu o contato com sua filha, condicionando-o a um aumento da pensão. Sua última busca no celular era sobre como desaparecer de credores. Isso não é apenas uma tragédia pessoal, é um problema estrutural. Aqui estão 3 narrativas que mantêm os homens aprisionados. Narrativa 1. O amor vai te salvar.
Da cultura pop aos contos de fada, vende-se o mito de que o amor de uma mulher é redentor. Schopenhauer desmontou isso em O Mundo como Vontade e Representação. O amor que promete salvação pode se tornar a mesma corrente que garante a servidão. Exemplo histórico. Goethe, em sua juventude, viveu uma paixão avassaladora por Charlotte Buff, que já estava comprometida. Seu tormento inspirou Os Sofrimentos do Jovem Werther, um romance que gerou uma onda de suicídios por imitação. O veredito posterior do próprio Goethe: o amor é algo ideal, o casamento algo real. A confusão entre os dois nunca fica impune. Muitos homens ainda trocam sua autonomia por validação momentânea. Narrativa. 2. Seu valor é sua utilidade. Dizem que você importa como provedor, protetor ou performista. Schopenhauer previu isso. Os homens são valorizados como instrumentos, úteis enquanto funcionam, descartados quando se desgastam. Um experimento social simples, 2 perfis de namoro idênticos, exceto pela profissão e status. Um, Marcos tentando entender a vida. O outro, Marcos CFO, dono de cobertura. O primeiro recebeu 3 matches. O segundo, 147. As palavras podem pedir vulnerabilidade, mas o comportamento revela uma busca por status e recursos. Narrativa 3. O problema é você. A indústria da autoajuda e a cultura terapêutica popular repetem o mantra: conserte a si mesmo. Isso pode ser uma armadilha. Dizer a um homem que ele está fundamentalmente quebrado é vender-lhe uma cura interminável. Pense na prescrição de antidepressivos para homens, que aumentou exponencialmente nas últimas décadas. A felicidade masculina melhorou, ou a indústria farmacêutica encontrou um mercado em homens que sofrem com problemas sistêmicos. Existe uma saída, mas ela exige o que Schopenhauer chamou de negação da vontade. Não a aniquilação da vida, mas o assassinato das ilusões. Passo 1. Cultive a autonomia interior. Abandone a busca por validação externa. Não entre em contratos legais desvantajosos. Encare com indiferença os rótulos que lhe impõem. Nas palavras de Schopenhauer, o homem livre é aquele que não teme a solidão. Passo 2. Utilize o sofrimento como conhecimento. Grandes figuras da história transmutaram dor em poder. Beethoven, surdo, compôs suas maiores obras. Nietzsche, doente, escreveu Zaratustra. Seu sofrimento não é fraqueza, é matéria-prima para o crescimento. Passo 3. Adote uma perspectiva de longo prazo. A sociedade valoriza a juventude feminina e a maturidade masculina. A vantagem estratégica de uma mulher atinge o pico entre os 20 e 30 anos. A de um homem, entre os 35 e 55. Schopenhauer observou que o tempo, se bem utilizado, eleva os homens. Pense em Hiroto, um executivo demitido aos 40. Ele usou os anos seguintes para dominar uma nova habilidade. Aos 50, era um consultor de alto nível, ganhando muito mais, enquanto sua ex-parceira, que o deixou por falta de ambição, enfrentava dificuldades. Seu segredo: eu parei de viver no tempo delas. A maior percepção de Schopenhauer não foi sobre mulheres ou sociedade, foi esta: a maioria dos homens prefere morrer a pensar, e é exatamente o que muitos estão fazendo. Mas você é diferente. Você ainda está aqui lendo, refletindo. Isso significa que a autonomia é possível. Se esta análise filosófica ressoou com você, se provocou uma reflexão profunda, compartilhe seus pensamentos nos comentários com a palavra vontade. E se está pronto para ir mais fundo, para transformar filosofia em autoconhecimento, assista ao próximo vídeo. Porque o que vem a seguir não é apenas conhecimento, é libertação.